Eva e por meio de Adão. Só que o pecado foi extinto e acabou, irmão, em Jesus Cristo. Foi lido aqui na palavra inicial que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, a nossa transgressão. Então é necessário perceber que Jesus Cristo, Ele veio acabar com o pecado. A maior, irmão, obra que o Senhor fizera foi perdoar pecado. Quando o Senhor curou aquela mulher e irmão do fluxo de sangue, Ele simplesmente olhou para ela e disse: olha, os teus pecados estão perdoados. E tantos outros também, irmão, foi até Jesus para ser curado. E Jesus não falou: olha, eu te dou cura, eu libero cura, mas a palavra que Deus liberou é: os teus pecados estão perdoados. Que não se lembra daquele cidadão que teve 4 amigos, que pegou ele pelo leito e foi até a casa que Jesus pregava. A Bíblia diz que a casa estava esparrotada de pessoas. Eles não conseguiram entrar porque não tinha espaço. Mas esses 4 cidadãos sobem o telhado, descobrem o telhado aonde Jesus está e começa a descer, irmão, aquele leito. E quando o leito, irmão, desce, a Bíblia diz, irmão, que o Senhor olha para aquele cidadão e diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, tinha muitas mazelas que chegavam ao corpo humano, que chegava à vida do homem por meio do pecado. Aonde o profeta escreve por nome Isaías, que se queixa o homem a não ser de seus próprios pecados. Então Deus falou comigo hoje nessa manhã poderosamente. Como assim, pastor? Deus me deu um tema nessa noite para ministrar o coração da igreja. O tema é: o que o pecado faz com o ser humano. O tema é: o que o pecado gera, o que o pecado faz na vida do homem. A primeira coisa que o pecado faz, meu filho, é roubar a nossa paz, irmão. Perceba-se que quem está na prática do pecado não tem paz, irmão, e principalmente não consegue permanecer na presença do Senhor. Olha, lembra-se quando Adão, quando Eva, ela peca e desobedece ao Senhor, comendo, irmão, do fruto proibido e dando ouvido à serpente. A Bíblia diz, irmão, que o Senhor desce no jardim na viração do dia. Perceba-se que o texto diz que o Senhor já vinha andando no jardim, não foi quando chegou. O Senhor já vinha andando no jardim, irmão, já fazia tempo. Ou seja, Deus já vinha procurando Adão, procurando Eva. A Bíblia diz que quando Adão ouve a voz do Senhor passeando no meio do jardim, a Bíblia diz que ele se esconde da presença do Senhor, porque estavam na prática do pecado. Quem está no pecado não suporta ouvir a voz de Deus, irmão. Quem está no pecado não quer ver Deus falar. Quem está no pecado não quer ver Deus tratar. Quem está no pecado não quer ver a manifestação do Senhor, porque a manifestação vai confrontar o seu erro e seu pecado. Ele tem prazer em ouvir Deus. Isso é verdade. Até quando Adão e Eva não pecam, ele tem ainda vontade de permanecer na presença. Mas a Bíblia diz que quando ela come do fruto, olha para mim, a serpente se materializa. E a Bíblia diz que era o mais astuto entre todos os animais do jardim. E a serpente chega já perguntando: não foi assim que o Senhor falou? Não comereis da árvore do jardim ou do fruto? Aí a Eva responde: não, ele disse para mim que eu posso comer, eu posso degustar de todos os frutos do jardim, mas porém o Senhor falou para nós, olha para mim, o Senhor falou para nós que do fruto
salário do pecado é a morte. Então a Bíblia diz, irmão, que o Senhor estava poupando Eva, estava preservando Eva da morte eterna. Mas porém, a desobediência foi tão grande que eles não deram ouvido à voz do Senhor. Mas porém, eu ouvindo a voz do opositor, tem tantos crentes no nosso meio e não ouve mais o Senhor falar. Estou ouvindo a serpente sussurrar no ouvido, eu vou falar. Não ouve mais o Senhor, mas os profetas na terra estão ouvindo, estão dando ouvido à serpente, que estão te enganando e te conduzindo a comer o fruto que vai te matar. A Bíblia diz, irmão, que Eva não dá ouvido, porque a Bíblia deixa claro que tanto ela como Adão já tinham ouvido a voz do Senhor para não comer do fruto e nem tampouco tocar no fruto. Ou seja, Eva sabia que não podia comer do fruto, Adão sabia que não podia comer do fruto, mas eles abriram mão, irmão, da eternidade, da comunhão, da intimidade, para desobedecer a voz do Senhor. Vou entregar o recado. Hoje eu vim tão cheio de Deus que nem imagina. A Bíblia diz que eles abrem mão da comunhão que tinham com Deus todo dia. Olha para mim. Deus não falava com ele uma vez na semana, era todo santo dia. Aleluia. E ele conversava com Adão, e Adão conversava com Deus, face a face. Não, você está entendendo? Adão não sentia a presença de Deus, olha para ele, proporção. Adão não sentia a presença de Deus de longe. Adão sentia a presença de Deus lá do. Eu estou sentindo uma graça tão poderosa. Tu está trocando essa intimidade que tu sente com Deus. Tu está trocando de irmão que Deus tem para te entregar. Não se está entendendo. Tem o Senhor alguma coisa para falar contigo hoje. Não come nesse fruto. Não toca nesse negócio. Porque se tu comer e tocar, tu vai dormir. Talvez tu pode até estar morto já e não percebeu. Olha, Adão comeu do fruto. Mas quando ouviu a voz de Deus, se escondeu. Talvez é essa uma das razões porque tu não quer oportunidade. Está comendo o fruto que Deus proibiu. Talvez o fruto que tu come hoje é mentira. Talvez o fruto que tu come hoje é adultério. Talvez o fruto que tu está comendo hoje se chama fornicação. E tu quer ouvir todo mundo ouvindo a voz de Deus. Não é? Tu quer ter prazer de ouvir todo mundo pregar e falar bem-vindos do Senhor. Porque Deus não fala o que tu quer, Deus não fala o que tu deseja, Deus fala o que você precisa na parte dele. Vou te dizer mais, irmão. Quando o Senhor desce no jardim, ele já vinha chamando Adão, vinha chamando Adão e Eva. Por quê? Porque o texto diz que quando ele ouve a voz do Senhor passeando no jardim, ele se esconde. Peraí, se você está passeando chamando, está falando, ele está ouvindo a voz de Deus, irmão. E ele não quer ouvir a voz de Deus, porque a voz vai confrontar ele e vai perguntar a ele porque ele fez tal coisa e abriu mão do que Deus deu a ele. Deus está passeando no jardim. E ele não está calado, ele está liberando a palavra. O texto diz que ele passeia no jardim falando. Porque se Adão ouviu a voz de Deus no jardim e viu que ele estava passeando, é porque estava falando. Eu não consigo ouvir o presbítero sem abrir a boca. Eu não consigo ouvir aqui a diaconisa Ângela se ela não falar nada. Se ele ouvir é porque Deus já tinha falado alguma coisa. Talvez tinha falado a dor, cadê tu?
Adão, vamos começar o culto. Adão, cadê tu, Adão? Eu quero começar o que nós todo dia tem. Adão, cadê a intimidade que eu tive contigo? Adão, o que foi que te fez tu sair da minha presença, Adão? Adão, o que está isso? Olha, imagina assim, Adão, o que está te fazendo tu fugir da minha presença, Adão? O que é? Me diz o que era. Adão, onde eu estava com a cabeça, Adão, para se esconder? Onde eu estava com a cabeça, Adão, para comer o fogo? Onde tu está com a cabeça? Olha para mim. O pecado, ele rouba a paz. Aleluia, Deus. Percebeu? Toda vez que nós estamos na prática do pecado, nós somos atribulados. Nós somos atormentados. Porque Deus fala com todo mundo e quando Deus fala, aleluia, Deus. parece até uma martelo batendo no sentimento. Aleluia. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 3, verso 17, vai dizer: e não conhecer o caminho da paz. Quem não conheceu esse caminho da paz, irmão? Quem estava na prática do pecado. Eles não conheceram o caminho da paz. Romanos capítulo 3, verso 17. Aleluia. Eles não conheceram. Deus revelou para eles. Porque o Senhor deixou claro que a paz que Ele te dá não é como o mundo te dá. A paz que Ele te dá é diferente. A paz que Deus te dá, tu pode estar passando o que tu passando, mas tu não perde o controle. A paz que Deus te dá, tu pode estar passando o que tu está passando, mas tu não perca a direção. Tu fica em paz, tu fica tranquilo. Nada, absolutamente nada, vai tirar você do controle da intimidade com Deus. E o que é que o pecado faz mais, pastor? Quebra a comunhão. Tem pessoas no nosso meio que tinham uma oratória perfeita. Não estou falando de oportunidade, estou falando de intimidade com Deus. Orava todos os santos dias e não pesava, não sentia, orava hora após hora, mas depois do pecado não consegue orar mais um minuto, porque foi quebrado a intimidade. Tu não consegue entrar na presença de Deus porque o pecado te impulsa a não entrar na presença. Tu não consegue entrar, irmão, na presença de Deus porque o pecado te impede. Porque o profeta também escreveu dizendo que a única coisa que faz separação de eu e o Senhor, de tu e Deus, irmão, se chama pecado. É por isso que eu tenho orado, não tem acontecido. É por isso que eu tenho clamado e Deus não tem respondido. É porque eu tenho um bloqueio, tem uma barreira entre ti e o Senhor. Mas Deus nessa noite quer romper essa barreira. Como assim, pastor? Eu sei que você se reconcilie com Ele, se volte para Ele, conserte o altar, porque se ele consertar o altar, Ele vai passar a te ouvir e vai fazer como Primeiras Crônicas, capítulo 7. Se meu povo me chama pelo meu nome, orar e buscar, se converter, olha para mim, e se humilhar, eu virei no céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer perdoar o pecado novamente. Deus quer perdoar o pecado hoje. Pastor, o pecado que eu é sério. Não importa o pecado. O que importa é que Deus te chama para o perdão. O que importa é que Deus te chama
tem matado tantos e tantos homens de Deus, mulheres de Deus. Olha para mim, eu não estou dizendo aqui que você nunca mais vai pecar, porque é impossível. Eu estou dizendo para ti que tu não pode se conformar na prática do pecado. Sim, pode pecar, mas faça como Davi. Seja um homem segundo o coração de Deus. Davi se arrependia e não praticava mais, irmão. E mostra na Bíblia Davi repetindo o mesmo pecado. Eu poderia até pecar, mas era outra coisa. Ele se arrependia, pedia perdão e não praticava mais. Mas tu peca, pede perdão e volta na mesma coisa. Tu não se arrependeu. Porque se tu tivesse se arrependido, tu não fazia mais. Tu não fazia. Olha para mim, Gênesis capítulo 3, verso 8. A Bíblia diz que a comunhão que Deus tinha, que Jesus tinha com Adão e Eva, foi quebrada. Porque no verso 8, se eu desce no jardim para conversar com quem? Com Adão e Eva. Cadê Adão? Cadê Eva? Aleluia a Deus. A comunhão foi rompida. Talvez a tua comunhão já tenha sido rompida há meses, para não falar anos. Aleluia a Deus. E Deus vem procurando no meio do jardim. Meu Deus. Aleluia. E Deus está perguntando: Adão, onde tu estás? Glória a Deus. Eu vou te chamar de Adão. Aleluia. Eu vou te chamar de Eva. Aonde tu estás? Aleluia. Sabe o que eu acho lindo? É que Deus está procurando dos crentes caídos. Aleluia. Olha para mim. Deus está procurando crentes que é super-homem. Deus está chamando no meio do jardim dos crentes caídos. Aleluia, Deus. Que quer ver o diabo, mas não quer ver Deus. Aleluia, Deus. E o que é que tu pensa? Muitas vezes, com essa tua mente tão formada, critica A, critica B, diz que esse poderia ter oportunidade, esse não. Aleluia, Deus. Tu já se examinou? Aleluia. Adão pecou, Eva também, mas Deus não descartou os dois. Aleluia, Deus. Deus continuou contando com Adão e Eva. Sim, Deus se entristeceu de uma maneira terrível. Porque quando ele chama Adão, aonde tu és? E Adão responde: Senhor, ouvi a tua voz e me eis. Então toda vez que tu vê um homem que outra hora era engajado na obra, que outra hora era uma potência na mão de Deus, não é mais, tenha certeza disso, está caindo. Aleluia. Nem que o pecado, irmão, não tenha sido revelado, mas está caído. É verdade, Deus sabe. Nem que o pecado não tenha vindo à tona, mas está caído. Nem que as pessoas à volta não saibam, mas o Senhor sabe. Aleluia, Deus. Só que o Senhor chama Adão pelo nome. E a Bíblia diz que Adão e Eva preparam vertes de figueira Aleluia. para cobrir a sua Deus. nudez. Porque tu só percebe a falha de alguém que está do lado quando tu peca. Eva via Adão nu todo dia.
e nunca se escandalizou. Adão também via a nudez de Eva todos os dias, mas não se escandalizou. Mas quando pecou, bastou pecar. Aleluia. Aí se escandalizou com o irmão do lado. Quando tu vê alguém se escandalizando com o erro de outro, está caído. Deus está procurando, chamando pelo nome dele, Maria, João, cadê tu? Deus está procurando você no jardim, que ele novamente conversa contigo. Porque se tu está começando e começou a perceber que a pessoa está no erro, está na falha, está no erro, é porque você caiu no pecado. Pastor, a Bíblia está falando. Porque quando eles não caíram, a Bíblia diz que eles não sabiam que estavam. E aí? Eles não viam falha. Aleluia! Eles não conseguiam ver defeito, porque estavam puros. Uma pessoa que anda em santidade não perde tempo com as pessoas, não perde tempo à sua volta. A pessoa que realmente está andando com Deus, o tempo que ela quer é simplesmente adorar e servir a Ele. Não importa quem está praticando pecado, não importa quem está adulterando, não importa quem está mentindo ou enganando. O papel dela é pregar o Evangelho e fazer a vontade de Deus. Outra vez que vocês me viram aqui, eu se escandalizando com o erro de alguém, e olha que eu vejo cada erro que eu, meu Deus. Mas esse não é o meu papel. O meu papel é entrar na presença de Deus e cultuar o nome dele. Se você não quer sair da prática, vai haver a cobrança. A Bíblia diz, irmão, que o pecado, irmão, nos faz quebrar a comunhão. Terceira coisa, o pecado nos faz escravo. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia que você vai ver Romanos 6:19. Ele vai dizer que os homens de Roma, eles entregavam seus membros para servir, irmão, a imundície, a maldade, irmão, as coisas perversas desse planeta. Aí, irmão Paulo diz: olha, da mesma forma que vocês se sacrificam, se doem para as coisas mal, se doem também para as coisas boas. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês são escravos do pecado. Vocês não têm domínio próprio. Vocês não fazem o que realmente é para ser feito. Por quê? Está no pecado. Quem está no pecado, irmão, só faz as coisas erradas e pensa que está certo. Jura, pode ficar, falar quem falar. Ela acha que está certo e está bom. É assim, não é? Pessoas que se acham dono da razão, porque estão no. Porque quem, irmão, sai do pecado é humilde. Qualquer pessoa que chega para ti e diz: ó, irmão, o Fernando disse, ele não incha, ele não bate boca, somente diz amém e não pratica mais. Todas as vezes que vai corrigir uma pessoa, ela irmão, confrontar, sai do pecado. Está no pecado. Olha para mim, aleluia, vou encerrar. Então, tantas vezes, irmão, escrevi tantas referências ao que o pecado faz. Mas eu coloquei também aqui, irmão, muitos homens de Deus que confessaram o pecado. O primeiro deles, que a Bíblia menciona, é Davi, Salmo de número 51. Que ele, irmão, no verso 2, ele vai dizer: Senhor, contra ti somente pequei. Ó, aleluia, Deus. Ele sabe que o maior, irmãos, perigo que sofreu a consequência do pecado foi o Senhor. Ele disse: Senhor, contra ti, só contra ti eu pequei. E a Bíblia diz que nesse mesmo salmo,
Davi ele faz uma reconciliação com Deus. Se tu ler aí também outra pessoa que se reconciliou, Pedro. Lucas capítulo 5, verso 8. Abre aí. Lucas, vou encerrar já. Lucas capítulo 5, verso de número 8. Lê aí, pastor. Não anotei aqui, só anotei a referência. Lê aí, presbítero. E vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Na pesca maravilhosa, Pedro viu o milagre que o Senhor fez. A Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus e dá um grito: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou homem pecador. Para nós é tão difícil fazer isso, nem imagina. Confessar pecado. Pastor, você não erra e como erra? Só que é uma diferença. No dia que eu erro, ainda há humildade dentro de mim, de conversar com Deus e pedir perdão. Outro que confessou, Judas. Pastor, Judas confessou porque ele não foi sábio. Ele confessou, mas não se arrependeu. Abra sua Bíblia e você vai ver que ele confessou. Aleluia. Mateus capítulo 27, verso 3 e verso 4. Aleluia. Mateus capítulo 27, verso 3 e verso 4. Lembre-se. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. Judas ele se arrependeu, mas não foi de coração. E a Bíblia diz que Judas chega até o sacerdote e diz: eu pequei com sangue inocente. Ao sacerdote, todos endemoniados na prática do pecado, dizem: o que é que nós temos com isso? Isso aí é contigo. O diabo quer te fazer pecar. E quando do pecado vai querer questionar ele, vai dizer: o que é que eu tenho com isso? O diabo te induziu o pecado. E se tu for justificar, o diabo vai dizer simplesmente: o que é que eu tenho com isso? Quem pecou? Não, vou repetir. Quem pecou foi você. Então, todos que pecaram e todos que pecaram não vai prestar conta com o homem, prestar conta com Deus. Amém? Fica de pé. Vamos ler a passagem da Santa Ceia. Aleluia. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. Aleluia. Capítulo de número 11, verso de número 23. Amém? Aleluia. Eu quero convidar as diaconisas, né, para ficar aí. Louvado seja Deus. Diaconisa Anjo. Diaconisa Luana. Amém? Glória a Deus. Amém?